O Brasil só vai ter 5G se o Bolsonaro quiser, e estamos sendo muito pressionados para isso. Então vem comigo, porque eu vou te contar o que está acontecendo sobre a internet 5G no Brasil. Eu sou Vinícius Bonfim e seja muito bem-vindo ao canal Informacionei, o seu melhor canal de atualidades. Já chega se inscrevendo para você ver como é fácil ficar informado de um jeito simples e muito objetivo. Sem mais enrolação, vamos entender sobre a polêmica do 5G. O que é 5G afinal? Para a gente começar falando do zero, a tecnologia 5G, como o nome já diz, é a quinta geração das telecomunicações. Ao contrário do que parece, o 5G ele não é apenas uma evolução da tecnologia 4G, que é a que a gente tem hoje. A velocidade das conexões é de 10 a 20 vezes maior do que o 4G. E é aqui que um marco no funcionamento da sociedade começa a aparecer. Mas como assim? O que a sociedade tem a ver com a tecnologia 5G? Essa tecnologia vai ter alguns pontos muito fortes, como por exemplo, taxas de transmissão mais potentes, que vai deixar mais fácil o processo de enviar arquivos online, confiabilidade, que é a sua estabilidade, ela não vai cair, também não vai te deixar na mão, a latência, isso é o tempo de um comando até a resposta disso. Hoje, com as nossas tecnologias, alguns equipamentos demoram muito para responder em até 200 milissegundos. Já com o 5G, a ideia é que diminua para 1 milissegundo. Capacidade de rede significa o quanto cabe de informação na rede ao mesmo tempo. A tendência é que os outros aparelhos fiquem conectados entre si, além dos celulares, como por exemplo usar geladeiras, ar-condicionado, essas coisas que precisam só de uma conexão em nuvem, e já existe hoje em dia. Agora, respondendo a pergunta sobre o que isso tem a ver com a sociedade, levando em conta que muitos trabalhos hoje são realizados e dependem de uma conexão online, é claro que o 5G veio para revolucionar e em muitos casos será uma coisa potente e diferenciada. Outras novidades tecnológicas devem surgir também, como os carros autônomos, que são guiados por robôs e sem nenhum motorista. Isso que era uma coisa futurista, cada vez mais está se aproximando da realidade. E esse próprio 5G conseguiria desenvolver um sistema até para organizar o trânsito nas cidades. É meio maluco. Mas quando a gente começar a ver em prática, acho que a coisa vai ficar normal. Se você está se perguntando por que ainda não vimos o 5G tão de perto, é por causa do conflito comercial de alguns países. A guerra comercial do 5G. Os líderes da internet 5G hoje no mundo são os chineses, através da empresa Huawei. A polêmica do assunto está entre os Estados Unidos e a China, o que já não é novidade entre os dois países. Desde que começou esse assunto do 5G, há 2 anos mais ou menos, os Estados Unidos começaram a atacar a empresa chinesa, alegando que seria um perigo de segurança nacional e que todos os países que comprassem qualquer equipamento chinês tinham que ficar de olho aberto. Eles se basearam na seguinte ideia: se todo mundo tiver interconectado com qualquer aparelho, todo mundo poderia ser espionado pelo governo chinês. Essa mesma acusação aconteceu recentemente com o Trump atacando os chineses de espionagem através do aplicativo TikTok. Inclusive, eu já fiz até um vídeo disso aí no canal. É claro que o governo chinês se defende e atacou os americanos, dizendo que eles querem barrar o país de crescer com as tecnologias, sendo o principal meio da China de incomodar os americanos. E onde que o Brasil entra no meio de tanta discussão? O que ele tem tanto a ver? O presidente Jair Bolsonaro tem uma ligação direta com o presidente Donald Trump. E ele vem sendo pressionado para que defenda a ideia do americano a qualquer custo. Enquanto isso, o Brasil ainda está imparcial no assunto e uma licitação para escolher como e de quem comprar o 5G está sendo programado já para 2021. Bolsonaro, no entanto, já alegou que ele não vai ouvir nem americanos e nem os chineses. Ele mesmo vai decidir o que vai fazer e vai dar a cartada final. Bom, mas se o Brasil aceitar fechar com a China, é bom ou é ruim? Se ele aceitar, os americanos vão ficar realmente muito doloridos. O próprio vice-presidente americano, Mike Pence, diz que quem fechar com os chineses podem sofrer prejuízos econômicos. Isso é, deixar de ser tão parceiro comercial. Mas aí a tecnologia seria implantada de uma vez por todas aqui e a gente continuaria com a relação boa com os chineses. Vale dizer que aqui os outros países, como a Austrália, Itália, França, por exemplo, também não querem fazer parceria com a Huawei, pela mesma coisa de desconfiar da questão de segurança. Mas se por acaso o Brasil não fechar com a China e ficar do lado dos americanos, o Brasil vai sofrer um prejuízo financeiro muito grande. Isso porque as indústrias e empresas nacionais ficariam bem atrasados em relação aos demais países que já teriam a tecnologia 5G. É claro, além de que o Brasil também perderia forças em relação com a China, que é um dos maiores, até o maior parceiro comercial e até o mais investidor aqui no nosso país. Enquanto os americanos não se importam muito com a nossa economia. E então, quando que vai chegar no Brasil? Já está disponível por aí? Na verdade, já existe o 5G no Brasil desde julho de 2020, que é o 5G DSS.
É o modelo da rede 5G, mas é mais econômica e mais simplificada a sua instalação, digamos assim. E foram as operadoras de telefone que começaram a implantar ela para ir testando aqui no nosso país. Mas a tecnologia 5G em si, a raiz, aquela bruta lá, acessível para todo mundo, depende dessa decisão do Bolsonaro. Se o Brasil ficar do lado dos americanos ou do lado dos chineses. Você que está assistindo, é favorável ao 5G da China? Acha que tem uma espionagem por trás? Isso tudo não passa de uma longa besteira? Pode comentar aqui embaixo, vamos trocar uma ideia disso aí. Se você curte o Informacionei, pode seguir lá no Instagram, porque eu tô postando umas notícias do dia bem resumida, bem explicada, eu tô trocando ideia com muita gente lá, igual eu faço com os assuntos por aqui. Se inscreva no canal e a gente se vê nos próximos vídeos dessa semana. Até mais!